Luís Fernando Lima. Sou eu. É verdade. Luís Fernando Lima. Quem sou eu? Pergunta filosófica. Eu sou formado em Artes Plásticas e Pintura, em 2002, pelas Belas Artes. Um pintor licenciado. E licenciado. Na altura, nada de... É pré-Bolonha, portanto, tudo isto. Uma licenciatura que já era longa. Depois acabei por fazer um mestrado em 2007 também. Mestrado de Práticas e Teorias de Desenho. Tenho um mestrado pré-Bolonha. Eu também fiz um doutoramento, também um pouco à moda antiga, terminei em 2017. E nessa altura já dava aulas na Faculdade de Arquitetura, aulas de desenho. Portanto, dei 14 anos aulas lá, na Faculdade de Arquitetura. Eu suspeito é que há um lado arquitetónico, digamos. Sim. Que tem desenvolvido. A presença da arquitetura é muito marcada nos trabalhos que eu fiz, desde que acabei o curso. E portanto, trabalhei esse tempo todo na Faculdade de Arquitetura, 14 anos, e o que certamente criou uma influência marcada também no meu trabalho. Mas agora alterou-se, porque eu atualmente dou aulas na Faculdade de Belas Artes, de Pintura, e fiz questão de sair da Faculdade de Arquitetura por várias razões que não interessa estar a elencar. Nós estamos aqui por causa da pintura, que é sim. fantástica, e eu sou par com elogios pela minha ignorância inata e por um misto de curiosidade muito, muito grande, até porque tentei ver nas obras que intervi, e agora não digo fisicamente, mas pelo menos as catalogadas têm as que estão aqui. Sim. Tem coisas fantásticas. Olha, como dizes, imenso. Estou a ver aqui um muro com refinaria ao fundo, onde eu vivo, ao lado da refinaria. Ali daquele lado. Pois, e curiosamente, esse é um dos poucos trabalhos que eu fiz que não são de uma zona concreta do Porto. Porque pode ser importante dizer que a maioria das paisagens que pintei, das representações do espaço que eu fiz, tem origem em fotografias que eu fui tirando, obviamente, mas numa zona mais ou menos específica, que é a do Vale de Campanhã. Todo aquele vale que vai desde o estado do Dragão, atualmente... O Lagarteiro, cá em baixo. Até cá em baixo, exatamente. Eu desde... Que era uma zona particularmente estranha, não de uma beleza esfusiva. Não digo isso. Como a pobreza. Aliás, as pinturas mostram mesmo essa evolução. Mas isto são temas comuns e diria que serão os temas desinteressantes para as pessoas. Eu acho interessantíssimo, desculpa desmentir-te, mas só este título, Vista sobre a VCI ao amanhecer, eu acho fantástico. Quem me dera ter tido uma ideia dessas, digamos, em termos de poesia, vista sobre a VCI ao amanhecer. É um bocado de lamechas. Não, quantas vezes, quando eu vivia em Valbom, tinha essa vista sobre a VCI e sobre a circunvalação também. Sim. O que eu caracterizaria, no seu conjunto, estas imagens, estas paisagens, se virmos com alguma atenção, isso dá-nos uma espécie de uma imagem de uma paisagem desfigurada. É natural também que haja que se sintam uma espécie de reverberação da imagem fotográfica, porque elas partem da fotografia. No entanto, eu sempre fui incapaz de copiar uma fotografia literalmente. Não consigo e, portanto, também se assim fosse, se fosse essa a necessidade, que não a de pintar, tirava fotografias só. Eu costumo pensar muitas vezes, aliás, tenho visto até umas entrevistas que estão alocadas no site da Tate Gallery, uma de uma autora chamada Vinja Selmings, acho que é assim que se chama. E ela diz uma coisa que eu acho muito interessante, que é que este trabalho tem muitas das vezes mais a ver com o fazer do que com o mostrar propriamente. Como ela diz, e eu concordo plenamente,
fazer estas pinturas destas paisagens, ainda que alteradas, é como estar lá. Portanto, Sim. é percorrer com o olhar e com o fazer também, dos pequenos pormenores. E até eternizá-la, que a fotografia se calhar é um pouco mais efêmera, não é? Sim, sim. Jogaste Aliás, tipo- eu quando tiro uma fotografia que considero boa, não a consigo pintar. Vive per si. Fica. Vive per si, exatamente. Eu geralmente altero muitas fotografias, tanto no enquadramento como sobretudo na temperatura cromática. Portanto, trabalho-as cromaticamente e plasticamente de uma maneira que a fotografia não consegue atingir. É evidente. Mas são essencialmente óleos, não é? Essencialmente óleos, sim, pela sua grande variedade de possibilidades plásticas que ela confere. Este é um espaço que está em permanente mutação. Aliás, todo o espaço, a nossa ilusão do dia-a-dia é que nos faz pensar que as coisas são estáveis, não é? Mas o espaço tem, sobretudo, este espaço sobre o qual eu trabalho, tenho trabalhado, que é um referente cotidiano, caracteriza-se por isso, tão simplesmente. Para ti, nada é feio, não é? Em relação a ser feio ou não, é indiferente porque é uma afetividade, não é? Quando há afetividade, seja com o espaço, seja com as pessoas, não é? Essa questão é sempre um bocado relativa. Só se coloca, de facto, quem está à espera que o produto final da pintura seja uma coisa bela. Sim. Não é? Em busca da beleza terrífica. Sim. E depois, por contraste em relação a isto, eu não sei se é um flico-flaco muito grande, neste caso não há retaguarda, surpreendentemente, depois, e aí é muito agradável nós termos as chamadas natureza, eu prefiro no singular, a natureza morta, não as naturezas mortas. Natureza morta. Tem um lado, se calhar, um pouco Sim. arqueológico também, não é? Exatamente. Aliás, Não é propriamente plantas. Não é à toa que a minha tese de mestrado envolve um trabalho sobre o desenho na arqueologia. Portanto, estou um bocado dentro dessas questões e tudo isso, toda essa aparência das imagens, essas representações de fragmentos, sobretudo, um tijolo. não são propriamente composições clássicas, não é? Não temos os frutos, a garrafa de vinho, não é? Sim, eu acho que o termo natureza morta está bem aplicado, porque natureza morta é a chamada pintura da inação. Não há narração, há o presente, há o que está ali, não há ação, não se passa nada, não é? E estes objetos que aqui estão, por acaso, aqui difere muito do processo do trabalho de paisagem, porque isto são objetos que eu consigo recolher no caminho para casa, para a faculdade, sei lá, para onde quer que fosse, recolhi alguns objetos que... Dar-lhes forma, cor e sim, humanidade, e até os representava diretamente, olhando para eles, não é? Não havia necessidade da fotografia neste caso. Não havia, não há, aliás. Tantas coisas que eu encontro, no meu caso, na praia, tábua com prego. Exatamente. Embora isto possa ter uma leitura, vá lá, até sociológica, digamos, na medida em que isso são objetos que são recolhidos normalmente de estaleiros de construção civil, ou das obras que estão à porta de casa, ou simplesmente, como nesse caso, alguns ramos. Eu já estava a pôr um bocadinho de mar e aquilo dar à costa, dar um romanceado. Mas... Eu tenho alguns objetos desses recolhidos que encontro na praia, porque, de facto, são alusivos. Ainda são objetos, mas já estão transformados de certa maneira, começam a deixar de o ser. Pelo menos já não têm essa utilidade, não é? Mas encontrar beleza no fragmento de botão eu acho fantástico nos dias de hoje. Não sei se é muito perene. Sim, mas isso talvez seja o meu olhar existencialista também a funcionar. Portanto, não diria que é narrativo. Com humor também, não é? Com humor também. Com humor também. Eu lembro sempre das pinturas de batatas do Van Gogh,
Quer dizer, no século XIX, apresentar batatas pintadas perante a academia. É o baixo do mais baixo. Pois, coitadinho, se calhar era o que ele tinha a Exatamente. Não, mas naquele caso... Tinha os prados também. Naquele caso também tinha uma... Os milheirais, não é? Tinha uma componente simbólica também. Sim. No caso dele, porque ele estava imbuído de um sentimento de pintura do humilde. Mais humilde. Portanto, a relação com os camponeses era muito forte e essa alusão até política, digamos assim, de recusa de que o tema é que é o assunto principal da obra. Não é. Não é, quer dizer, para mim não é, para ele não era. Não tem que ser, se calhar esta é a resposta mais. Estava a ver para lá. Mas a natureza morta também tem esse centro conceptual muito importante de relativizar a importância dos temas. Aliás, foi o grande sucesso da natureza morta, ou a grande mensagem que se lhe pode imputar, é o facto de ela atestar que não é preciso um tema bíblico, uma pessoa, uma mitologia para fazer uma obra de arte. Um príncipe, não é? Uma rainha, não é? Que fosse... Sim, exato. Eu costumo até pensar que a natureza morta, ou pelo menos os seus efeitos plásticos e pictóricos, são o primeiro passo para uma abstração. Porque, portanto, é uma imagem esvaziada de um sentido que não seja um visual e plástico. E ainda te confrontas com a inaptidão de pessoas que vão mesmo querer pintar e não sei o que, e olhar assim para as pessoas e dizer assim, esta pessoa tem, sei lá, podia estar em olaria ou teatro experimental ou qualquer coisa que tu vais usar. Sim, com certeza. Ou música. Sim, sim. Há várias pessoas que eu encontro em Belas Artes que querem tocar um instrumento qualquer, mas estão ali um pouco equivocados ou estão porque os pais querem que eles estejam, qualquer coisa assim. Mas encontro também uma coisa muito interessante, que é pessoas que são muito toscas na sua gestualidade. Mas falou olhando para mim? Não, mas eu sei como era. São muito toscas, mas que não são propriamente desprovidas de um sentido criativo e interessado. Tentarem comunicar através pela plasticidade da pintura. Eu penso até que esses são capazes de evoluir mais do que muitos outros que já têm um poder técnico, mas que depois se sentem um certo vazio. Ficam naqueles clichês, não é? Exatamente. Depois. Ou seja, como não lhes requer certo esforço, até pensam que aquilo é para ser mesmo assim. Já nasceram com jeito. Para fazer um brilharete, digamos assim. E de facto eu também penso cada vez menos que pintar de uma forma absolutamente siderante no seu virtuosismo não é o essencial. Aliás, temos vários exemplos na história da arte que nos mostram isso. Falamos de Van Gogh, que era um deles, em que a tensão expressiva dele era precisamente para suprir dificuldades técnicas. Muitas vezes isso acontece, não é? Acentua-se a expressão porque há dificuldade descritiva da pintura, não é? O Cézanne também, outro tal, dois gigantes que tinham muitas dificuldades no início, e eram toscos até, um bocadinho para ilustrar isto que eu estava a dizer, desenhavam mal, mas cuja evolução foi de tal modo abismal a um ponto de se tornarem até descobrirem a sua própria expressão. Exatamente. Onde se queriam exprimir. E pronto, eu deparo-me com... Eu quando encontro alunos assim, lembro-me sempre disto. Tem calma, não desesperes, porque eles vão, de algum modo, revelar algumas capacidades. E, de facto, o que me interessa nas aulas é mais isso, é que todos os alunos são diferentes e cada um é um universo expressivo. E depois o muro. Como é que estamos encostados a estes muros? Porque há uma fase belíssima, na minha opinião. São dos últimos desenhos. Há aqui uma diferença notável. Todas as pinturas que eu fiz, todos os espaços, de algum modo,
relatam, não diria assim, mas são autobiográficas, ou seja, são uma novidade, digamos assim, na medida em que nada disto parte de fotografia, como tinha sido habitual de há uns anos para trás. Eu decidi a determinado ponto, e sobretudo nesta última exposição que fiz, que se chamava Paisagens Fantasmas, que são precisamente imagens feitas de imaginação. Ou seja, eu propus-me a trabalhar com aquilo que já tenho dentro de mim. Pois, sem ter que visitar e confirmar que aquilo lá está, não é? Não interessa se o muro é exatamente assim, se o espaço é exatamente assim, porque a minha ideia era simplesmente evocar certos ambientes que eu vivenciava na infância. Portanto, estes espaços assim um pouco desfigurados, com ruínas, com pneus, com sucateiras, lá. Portanto, isso é qualquer coisa que eu vivenciava e onde brincava, na periferia do Porto. Aliás, a zona de Campanhã há 20 anos não era periferia, obviamente, mas tinha um certo espírito da periferia, porque se fazia ali à volta da linha de comboio. Com poços perigosíssimos, não é? Obstáculos, campos, as crianças magoavam-se imenso, desapareciam. Quintas velhas, mais variadas. Hortos. Portanto, fiz este conjunto de imagens, uma delas está atrás de mim, neste caso o carvão, que é um dos materiais mais antigos do mundo para desenhar. É o carvão e o sangue, talvez. Neste caso, o carvão, que permite trabalhar um pouco como se fossem os testes Rochard. Ou seja, começar com uma folha cheia de manchas, sem saber precisamente o que vai aparecer, mas depois, nessas manchas esfumadas, como acontece nos testes Rochard, eu começo a ver estruturas, formas, objetos-alvo. Sugere depois para... Ou seja, eu predisponho-me a fazer uma paisagem desses ambientes, mas depois o processo do desenho é que me vai dizer o que é que vai surgindo. E, portanto, tenho alguns objetos-alvo, memórias, ao fim e ao cabo, que são muros, que são outros objetos como baldes, pneus, coisas que habitavam este espaço e que acabam numa posição ou noutra do desenho de aparecer. E depois a imaginação, se calhar até um pouco de fantasia, preenche o resto. É evidente que eu não conseguia fazer isto também se não tivesse visto muitas outras imagens e visto muitas outras pinturas. Eu até penso que há um cunho bastante barroco ou até proto-romântico da pintura proto-romântica em algumas destas obras, que eu não sei se me agrada muito, mas foi o que eu consegui fazer. E então certo, como o Paris numa fonte, não é? Sim. Também tinha os seus muros, não é? Sim, o muro... E os seus neoclássicos e depois os românticos. Muito bem, o muro, e neste caso são muros, mas não são os muros... Quer dizer, não é um muro qualquer. Parece, neste caso, são muros em granito. Às vezes há uns tijolos pelo meio e são muros que não estão completos. Portanto, há aqui eu também tenho uma certa atração pelo conceito de ruína, ou seja... Foi isso que me encantou, porque no pouco da minha obra escrevi bastante sobre isso, sobre a decadência, o castro com castro edifica, as águas geladas, os poços abandonados, os lagos cobertos pelo musgo, para mim, que eu acho que é uma das plantas mais... Isso está a aparecer também nesta pintura que eu estou a fazer agora, que eu não sei se eu vou continuar... O musgo virado a norte, não é? Que é onde ele cresce. Exatamente. Esse tipo de... umidade. De alguma maneira... sinto que essas imagens têm que ser... Sinto-as dentro de mim, não é? Na realidade, as imagens andam connosco, nós é que às vezes queremos... Mas o que me interessa, tanto aqui como nesses objetos, ou pelo menos a palavra interessar é confusa às vezes, mas o que me fascina, ou seja, o que me cria uma atenção diferente da habitual, é o ponto em que as formas começam a deixar de ser formas. Portanto, em que um projeto começa a deixar de ser projeto. Começa a desagradar-se.
E, portanto, também nos objetos isso está presente, não é? A forma já... Isto é um fragmento de um tijolo, mas já não é um tijolo. Portanto, está num ponto em que a matéria volta a uma origem inicial, não é? Mas o meu interesse é sobretudo do ponto de vista formal. Olha, plantas, não é? Agora com certeza. Também há disso, não é? Mas, como eu estava a dizer no início, ainda não estávamos a gravar, eu gosto de quando faço as exposições, porque de certo modo fica tudo ali arrumado e agora penso, o que é que eu vou fazer? Isso é que é uma sensação muito agradável, porque sinto de algum modo uma liberdade de poder escolher aquilo que quiser para fazer ou para não fazer. Eu creio até que ser, eu não sei porque não sou, mas penso que um pintor que seja muito conhecido, ou um pintor, ou um artista, de algum modo fica sempre preso por uma série de coisas que já fez. Ou seja, não é verdadeiramente livre. Eu tenho essa experiência numa escala pequena que é uma série de pinturas que eu fiz com o título Suburbano, que agradaram muitas as pessoas, em particular o galerista, o João Lagoa, que gostava muito dessas pinturas. E a determinada altura só era solicitado para fazer isso. Exato. E eu queria fazer outras coisas repetir, e depois já ninguém se interessava, só queriam era aquilo. E, portanto, isso vai contra tudo aquilo que se confirme que eu sempre, penso que deve ser. Ou seja, para mim isto tem que ser um ato de plena liberdade. Liberdade de tudo, mesmo a liberdade para não fazer nada, para vir para o ateliê e só estar a olhar. Porque se torna noutra coisa, não consigo ver-me a repetir essas coisas, embora eu acho que podia ter muito sucesso com isso, mas não consigo, francamente. Eu quero vir para o ateliê e se me apetecer fazer uma coisa abstrata, ou se me apetecer pintar uma pessoa, pinto uma pessoa. Eu acho isso, sim, um ato de liberdade, como diz a Paula Rego também. Na pintura pode-se fazer o que se quiser. Claro, agora acrescento eu, desde que não se tenha compromissos de fazer o que quer que seja. Eu acho que deve ser uma coisa livre. Se calhar por isso também é que eu não tenho tanto sucesso. Porque quando sou solicitado para repetir uma coisa, eu não quero. Eu acho que o meu trabalho é... Eu não tenho muita boa opinião, sobretudo daquilo que fiz mais para trás, porque acho muito ensimismado e até lamecha. Já não bastava eu estar aqui dentro, sozinho, concentrado em mim mesmo, nas minhas imagens. Eu acho que o trabalho transmite um pouco esse ensimismamento. Eu acho um bocado cansativo. Por isso, se calhar, é porque... Para o próprio, com certeza, para quem vê, se calhar tem outra. Sim, mas acho... Pronto, é conservador, isso é, para trás. Eu estou a tentar fazer outras coisas agora que não quero falar ainda porque não tenho certeza disso, mas a falar com alguns amigos, em particular com um que é o Ricardo Leite, um amigo meu. Ele diz-me uma coisa engraçada. Eu não sei se quem é que disse primeiro, se foi ele ou se foi eu. É que quando pedem alguma coisa aos artistas, os artistas dizem assim, então não faço. Ao contrário. Ou seja, as vanguardas são todas um pouco por reação. Sim. Também, e é um pouco esta ideia de que é para fazer aquilo, então não quero, então, prefiro não fazer nada, não quero ir por aí. E de facto é uma luta e eu tenho esse sentimento muitas das vezes. Aliás, quando dizem, olha, lê este livro, tens que ler este livro, então não vou ler, desculpa lá. Porque... Eu também acho muito irritante este sintoma do chamado imperdível. Olha, tens que ver este filme, isto é imperdível. Exato. E aconteceu, isto é imperdível. No caso da música, eu deixo sempre envelhecer. Um pouco como se decanta, não é? Sim, porque sim. É atrás do next big thing, não é? Isso é um bom conselho. Pronto, uma miúda que estava ali, aquela Billie Eilish, eu disse, tens que ouvir. E eu deixei-a, digamos, envelhecer ali um ano, e agora já olho com o lado que seria de espanto, agora já penso assim, agora tornou-se um bocadinho vulgar, lá está por causa das encomendas, não é? Exato. E os sistemas têm tendência a absorver e normalizar as pessoas. Sim, Basta terem metido num filme de James Bond para lhe tirarem
verdade, a rebeldia os toda. sistemas Não é? há duas coisas aí. Eu adoro o James Bond. Uma coisa que também se pode transferir para o caso da arte plástica é que os sistemas são sempre manipuladores, qualquer que seja. A banquização, não é? Por exemplo, não é? Uhum. Do que era interessante, não é? O Banksy, aquelas coisas, não é? Ser interventivo, Sim, ser sim. linguagem de rua, tal, Sim. torna-se uma coisa muito Pois, expectável, se calhar, não é? na arte contemporânea, eu não sou especialista, nem teórico, nem nada, mas penso que é isto, que talvez de um século para cá, não sei bem, não quero arriscar isso, mas o que se pensa na arte contemporânea muito é fazer diferente, inovar. A qualidade é uma, digamos, a qualidade não é, ou era, antigamente, a qualidade era o Sim, imprescindível. torno principal. Claro. Penso que agora é um pouco ao contrário. Relativamente à pintura, especificamente, já é conhecido de todos que há uma espécie de repúdio pela oficinalidade da pintura, que é um trabalho que tem uma raiz oficinal muito antiga e muito conhecida historicamente. Com o modernismo isso veio a ser um aspecto mau, um aspecto antimoderno, digamos até, se quisermos. Portanto, o aspecto da qualidade não é primordial, é assim a novidade na atualidade. E a arte contemporânea também, a arte contemporânea, ou seja, é uma palavra estranha, contemporânea, tanto se fala, é arte de hoje, não é? Mas a palavra contemporâneo é uma espécie de selo já para uma certa imagem, um certo tipo de obra, que eu acho que pode ser pintura, mas pode não ter nada a ver com pintura, arte contemporânea. Eu não sei, eu acho que toda a gente... O sentimento que eu tenho sobre a arte contemporânea é que toda a gente está a trabalhar para ficar num livro de história da arte. Ou seja, e é uma espécie de pacote com uma imagem tipo, que é uma imagem tipo que tem que ver com as práticas artísticas mais incomuns que há hoje em dia, que vai desde a instalação, a performance, tudo misturado. Portanto, não há um sentido normativo, nem sequer há um modelo de representação. Aliás, basta pensarmos na pintura, não há um modelo de representação a seguir hoje, não é? A seguir. Quer dizer, podemos ter alguém a pintar segundo técnicas ancestrais, como o Dürer, por exemplo, e podemos ter alguém a rasgar tudo completamente, que tanto pode ser válida uma coisa como outra. O novo Tapias, não é? Eu vou ser o novo Tapias. Como é que vou fazer a ruptura com uma... Agora, eu não sei falar muito bem sobre isso. O que eu sei o que eu sinto em relação ao meu trabalho é que aquilo que se pode ver é uma consequência, não é um objetivo. Eu falava no início... Uma cogitação? Eu não penso na imagem como... Vou fazer uma imagem assim... Portanto, é uma consequência da prática de fazer. Gostava de dizer no início, o que me interessa é fazer, é como se estivesse lá, a percorrer tudo aquilo e a trabalhar plasticamente a imagem. Portanto, eu não sei propriamente que imagem é que vai acabar, até porque eu não tenho pudor nenhum em... Se está ali um prédio que fica mal, eu deito abaixo. Futura, não é? Por exemplo, neste caso desta pintura que estou a fazer, que eu não sei se eu vou continuar, tenho ali uma fotografia modelo que não tem nuvens no céu, mas eu achei que devia incluir, porque nunca pintei nuvens, que é uma coisa... É uma surpresa, de repente descobrir que há nuvens no céu. Nuvens e árvores também, e, portanto, experimentar isso. Portanto, eu não sei o que é que vai acontecer no fim, não tenho um protótipo de imagem a acabar. São métodos que são apropriados para pintar com o óleo. Mas as coisas podem mudar de repente e, portanto, encaro mais a imagem final como uma consequência do que propriamente como um objetivo que eu tenho logo a priori. Caberia, como comecei, hoje, Fernando Lima,
Muito obrigado. Então, eu que agradeço. Muito obrigado. Mesmo.